Henrique Mais Notícias. 7h07. Nós abrimos o noticiário falando da posição da presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. Ela negou o habeas corpus em favor do presidente Lula e afirmou que o ministro Favretto, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi incompetente para decidir a questão. É uma martelada na defesa de Lula, um enquadramento firme contra o desembargador Favretto e mais uma derrota imposta ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Rafaela Moron. Pois é, Denian, esse pedido de habeas corpus que foi negado não foi feito pelos advogados do ex-presidente Lula. Foi feito por um cidadão comum e é um dos mais de 140 pedidos que chegaram ao tribunal depois da confusão nesse último domingo, em que o desembargador Rogério Favretto, que estava de plantão no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ordenou que Lula fosse solto. A ministra do Superior Tribunal de Justiça deu basicamente um puxão de orelha aí no desembargador, com duras críticas pela forma como ele agiu. Ela entendeu que a determinação de Favretto desrespeitou decisões anteriores que mantiveram Lula na cadeia. Primeiro, ela disse que o pedido de liberdade de Lula, feito por advogados que não são da defesa, aconteceu estranhamente ao juiz de plantão. Nesse despacho, que tem 6 páginas, ela ainda disse que o argumento de que Lula é pré-candidato à presidência não é um fato jurídico para justificar um pedido de habeas corpus ou para conceder um habeas corpus. Ela chamou essa justificativa de teratológica, ou seja, absurda. Ela também justificou que é intolerável a insegurança jurídica no país e ressaltou ter sido correta, Denian, a consulta que foi feita pelo juiz Sérgio Moro ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes de acatar a ordem de soltura. Vale lembrar aí ao ouvinte que Lula está preso aqui em Curitiba, cumprindo aí 12 anos de pena, um pouco mais de 12 anos, né? Há cerca de 3 meses, desde o dia 7 de abril, na Superintendência da Polícia Federal, acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. E, imediatamente, quem correu para o Twitter para comemorar essa decisão foram os procuradores da Operação Lava Jato aqui no Paraná. O coordenador da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, fez uma série de tweets, inclusive destacando trechos aí dessa decisão e basicamente elogiando a decisão de Laurita Vaz. Ele escreveu lá: erra quem coloca no mesmo saco as decisões do desembargador Favretto. De um lado, as decisões dele, do outro, as decisões do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran e Lenz. A ministra Laurita Vaz escreveu, o Deltan Dallagnol fez bem essa distinção. E tem razão o procurador da República, Deltan Dallagnol. Ontem, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, ela trouxe luz a um debate de trevas que estava sendo empreendido no Brasil graças a este desembargador petista que ocupa uma cadeira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. O desembargador Rogério Favretto fez de tudo para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa manobra espúria, suja, de dar liberdade a um ex-presidente condenado em segunda instância por ser corrupto e lavador de dinheiro. O Tribunal Superior, o Tribunal da Cidadania, o tribunal que aprecia a legalidade dos fatos diante da lei federal, das leis estaduais, o Tribunal da Legalidade pôs um enquadramento firme no Favretto. O desembargador que teve e cresceu na vida jurídica graças à sua ligação umbilical com o Partido dos Trabalhadores. Esta foi uma vitória. A negativa do habeas corpus para soltar Lula foi uma vitória da Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma. Foi uma vitória da posição do juiz federal Sérgio Moro, não resta qualquer dúvida quanto a isso. Mas esta é uma vitória do Estado de Direito. É uma vitória daqueles que não toleram que a justiça seja usada por um partido político para tentar liberar o seu herói, um corrupto que tenta e faz do Brasil um país menor.
Enquanto nós não vencermos esse ranço ideológico que nos puxa para baixo, que nos coloca no quinto mundo, nós não vamos a lugar nenhum como Estado brasileiro. Então, eu estou muito satisfeito com a posição da ministra Laurita Vaz. Para quem leu o despacho da ministra, em muito se parece com os comentários que nós fizemos aqui desde segunda-feira. Então, eu imagino a tranquilidade também que atinge o juiz federal Sérgio Moro e que atinge o desembargador relator da Lava Jato lá em Porto Alegre, o desembargador paranaense Gebran Neto. Então, esta é uma notícia boa que nós abrimos o jornal de hoje, com a derrota de Lula. A derrota de Lula não por ter perdido na justiça, mas a derrota de Lula, neste caso em particular, que era uma tentativa de um habeas corpus para que um condenado pudesse romper a lei da ficha limpa e disputar a eleição, para que pudesse fazer pré-campanha. Esta é uma vitória da cidadania brasileira. Então, estou muito satisfeito, e a gente que sempre abre o jornal com notícias ruins, hoje a notícia é boa e ela vem de Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. 7h13. Quem não está nada feliz, claro, com a decisão do STJ e que mantém o juiz federal Sérgio Moro como o inimigo da vez, é a senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT. Ela usou da tribuna do Senado para partir ao ataque contra o juiz federal de Curitiba. Conta aí, Rafa. Pois é, Deni, a senadora acusou o juiz Sérgio Moro de ter tomado uma medida que ela chamou de safada e sem vergonha, se referindo ao despacho do Sérgio Moro neste domingo. Gleice Hoffmann também afirmou que Lula preso é um troféu para Moro. Nós estamos sendo motivo de crítica de graça no exterior. Os juristas não entendem o que está acontecendo aqui. O show do Sérgio Moro, ele não é o herói? O que é? O presidente Lula é troféu dele? Pois bem, levou Lula preso. E de lá para cá o que nós estamos assistindo é uma barbaridade. Por que que Lula está preso? Eles têm que responder qual é a prova. Que crime cometeu? Tem que prender Lula porque não querem disputar com Lula nas urnas. Medrosos! Vocês deram um golpe nesse país. Enquanto o povo aqui se ferra. O povo está desempregado, o povo tem que pagar o botijão de gás a R$90. Aí o juiz toma vinho em Portugal e liga de lá para manter o Lula preso, que é a esperança do povo brasileiro. Lula tinha direito a sair. Se tivesse recurso, ok, vamos discutir no judiciário. Ministério Público que coloque recurso. Vamos discutir na instância superior. O que não pode é esse juiz Sérgio Moro, de novo, ir lá e, através de uma articulação safada e sem vergonha com a Polícia Federal, impedir o Lula de sair da prisão. Safado e sem vergonha. Como que um órgão executivo não cumpre uma decisão judicial? A senadora também afirmou que o ex-presidente Lula está sendo vítima de uma violência ao ser impedido de fazer campanha e de dar entrevistas. E nós vamos lutar até o final, com todas as nossas forças, para esse homem ser candidato e para esse homem de novo governar esse país. Porque é a única forma que nós temos de reaver uma pacificação social e de melhorar a vida do povo brasileiro. E, aliás, Lula está sendo vítima de uma outra violência, porque Lula, como pré-candidato, tem direito que todos os outros pré-candidatos têm, a dar entrevista, a fazer gravações, a conversar com as pessoas, tem direito. E estão impedindo isso, inclusive impedindo dele fazer lá de dentro. Por isso que ele conseguiu a decisão judicial. O que o juiz disse? Tem um fato novo. Ele é pré-candidato, está com os seus direitos políticos, está no gozo dos seus direitos políticos, porque a Constituição assim determina. Bom, sobre essa fala da senadora a respeito do juiz Sérgio Moro, a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná informou que o juiz está sim em férias, mas não esteve em Portugal nos últimos dias, nem saiu de Curitiba, ao contrário do que disse a senadora Gleice Hoffmann. E na noite dessa terça-feira, o desembargador Rogério Favretto fez uma live ao vivo pelo Facebook do PT e respondeu a questões relacionadas ao direito e sobre o papel dos órgãos jurídicos. Bom, para responder a essa fala da senadora Gleice Hoffmann, a gente precisa dividir em 3 pontos. 3 pontos, porque ela misturou tudo e a tentativa do PT de confundir a opinião pública não pode ser tolerada por quem pensa o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a Constituição não pode ser lida por fatias.
você não pode fatiar o texto constitucional. Você não pode pegar a Constituição como se ela fosse uma laranja ou uma melancia e só comer, só chupar o pedaço que te interessa. A leitura do texto constitucional deve ser feita de forma integrada. Se chama a hermenêutica do princípio da unidade da Constituição. A Constituição, a mesma Constituição que asseguraria em tese os direitos políticos ao ex-presidente Lula, é a Constituição que diz que uma lei complementar vai criar causas de inelegibilidade para aqueles que, por exemplo, desrespeitarem a probidade na administração, a moralidade no exercício da função pública. Então, a leitura constitucional não assegura ao ex-presidente Lula o direito de disputar a eleição. A senadora Gleice Hoffmann, ela pisa em cima do texto constitucional ao agir dessa maneira. A moralidade na função pública é uma exigência da Constituição. O que a senadora faz ou é mentira, e ela faz de propósito, ou é ignorância, por desconhecer o texto da Constituição Federal que ela jura defender. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, chamar o juiz federal Sérgio Moro de safado só não renderá à senadora Gleice Hoffmann algum tipo de punição porque ela goza da chamada imunidade material parlamentar. Ela pode dizer o que quiser e não pode ser responsabilizada por suas palavras e votos. Não fosse isso, a senadora Gleice Hoffmann poderia sofrer uma condenação judicial pela dureza e pela injustiça de suas palavras. E terceiro ponto, ela tem razão. Os juristas no exterior não conseguem entender o Brasil. Não há o que faça qualquer jurista internacional compreender que um juiz plantonista, ao contrário do seu próprio tribunal, ao contrário dos tribunais superiores em Brasília, ao contrário do Supremo Tribunal Federal, tome uma decisão em habeas corpus, liberando um réu condenado em segunda instância e que já está cumprindo pena sob o fundamento de que ele é candidato ou pré-candidato nas eleições. O que o PT faz com o país é algo absolutamente nefasto. O Brasil ou é motivo de preocupação no exterior, e eu estou aqui e posso fazer esse relato, ou é motivo de preocupação ou é motivo de deboche. O Brasil é uma republiqueta hoje por conta de posturas como esta da senadora Gleice Hoffmann. O Paraná, todos nós paranaenses, somos responsáveis pela vergonha que a senadora Gleice Hoffmann nos faz passar. Essa culpa é nossa. Essa é a culpa do eleitor do Paraná, daqueles que votaram na Gleice e daqueles que não votaram, porque assim é o jogo eleitoral. Quando você perde na urna, você aceita a vitória daquele que ganhou. Então é o seguinte, esta vergonha é uma vergonha paranaense, de uma senadora que nos dá vontade de enfiar a cara no buraco. Feito um... Como é que é o nome daquele pássaro que enfia a cara no buraco lá? Uma ema, um avestruz, de tanta vergonha que nos dá. Rafaela. Tem participações de ouvintes que vão chegando aqui para comentar essa situação toda envolvendo a decisão do desembargador, a postura da senadora Gleice, e muitos ouvintes criticando aí a postura da senadora. É o caso do Lucas Gonzatti, escreveu aqui. A senadora é uma máquina de passar vergonha, na opinião do ouvinte. A Elissandra também mandou, meu Deus, que vergonha alheia do que eu estou ouvindo. O Sirton disse que o PT foi responsável por ter destruído a Petrobras e que hoje nós sentimos aqui a consequência em todas as áreas, coloca ele aqui inclusive no gás de cozinha. O Jorge mandou aqui o seguinte, Denian, essa senadora não representa o povo do Paraná. Quanta besteira. Muita gente perguntando também a respeito de responsabilização. E o Eduardo Guilherme da Silva fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte, com essa decisão da ministra do STJ, isso enfraquece os argumentos da defesa futura do ex-presidente Lula? Enfraquece. Do ponto de vista jurídico, sim. A derrota é uma derrota frontal. Lula perdeu, levou uma martelada no Superior Tribunal de Justiça. Enfraquece muito. Para o discurso político, funciona ao contrário. Isso dará ainda mais gás para esse discurso infantilizado da senadora Gleice Hoffmann de que há um golpe em curso no Brasil. Evidentemente que não há golpe algum, as instituições funcionam, a democracia brasileira, apesar da tentativa do PT de nos atingir, a democracia ainda respira. Então, para o discurso do PT,
vai dar mais um gás. E o Brasil do golpe agora conta com a voz da ministra Laurita Vaz. Vão transformar a ministra Laurita Vaz em mais uma inimiga da pátria, que é o que resta ao PT. Tentativa de uma narrativa mentirosa que sai do espectro da realidade. Mas isso do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, é uma derrota frontal, direta. A derrota de Lula no Superior Tribunal de Justiça não foi de brincadeira, não. E aí tem mais participações que vão chegando também pelo WhatsApp. O Alessandro mandou aqui. Depois o Partido dos Trabalhadores vem falar na narrativa de golpe, tentar soltar o Lula com um desembargador plantonista biônico. É o quê, então? Abraços, mandou aqui. Mas também tem ouvintes defendendo o ex-presidente, viu, Denian? Tem aqui um ouvinte que mandou bom dia. O Lula não é solto porque vai ganhar a eleição. O único presidente que ajudou a fazer progresso. Volto a dizer, melhores momentos da nossa história foram nas mãos do ex-presidente Lula. Ai, que sono! Quando eu ouço argumentos assim, dessa profundidade de uma poça d'água, me dá um sono. Eu estou sentado num banco aqui, Rafaela, é um banco na Universidade de Siena, encostado numa parede. Se me arrumar um travesseiro, eu coloco a cabeça aqui e durmo no banco. Tamanha a minha preguiça em responder um fundamento tão falho. Denian, o que mais que temos aí, Rafa? O pessoal aqui também ficaram desconfortáveis aqui com a situação de que a Gleice não se representa. Ficaram tristes aqui com a sua fala. Mas sabe por quê? Essa é uma posição que eu sempre falo aos meus alunos em sala de aula. O jogo eleitoral, ele é composto do nosso voto. Cada um de nós tem um voto, vai lá e deposita o voto na urna eletrônica. Quem votou na Gleice ficou satisfeito com a vitória da senadora lá em 2010. Quem votou em outros candidatos não ficou satisfeito com a vitória de Gleice. Só que há um fato. Aqueles que não votaram em Gleice Hoffmann e votaram em outros candidatos se submetem à vontade majoritária das urnas. A partir do momento em que Gleice foi eleita, ela passou formalmente a ser a representante do Estado do Paraná no Senado da República, ao lado do Requião e ao lado do Álvaro Dias, os 3 senadores do Paraná, Gleice, Requião e Álvaro. Gostemos ou não do resultado da eleição, ela é a representante do nosso Estado, do Estado do Paraná no Senado. E quando eu digo que ela nos representa, ela nos representa. É ela quem está investida da função de senadora e ocupa uma das 3 cadeiras do Senado Federal pelo Estado do Paraná. Não pense que eu gosto da postura política da senadora. Eu sou, talvez na imprensa do Paraná, a voz mais crítica à conduta de Gleice. Mas eu não posso fechar os olhos ao fato de que ela representa o meu Estado. Teve o meu voto? Não teve o meu voto. Mas representa o Estado do Paraná. Esse desconforto, ele é um desconforto fundamental para a nossa compreensão da importância do voto. Tem gente que aproveita o domingo e não vai votar, e diz que não está nem aí, que vai anular o voto, que não sei o quê, aquela conduta que a gente sempre ouve a todo tempo. O voto nulo, o voto branco e a abstenção abrem espaço para representantes que nós não gostaríamos que estivessem investidos da função que têm. Isso é didático, é feito à linha de primário, para que a gente aprenda definitivamente do nosso papel na hora da urna eletrônica. Mas que nos representa, Terribas? Representa. Rick Mais Notícias. Voltamos com o Rick Mais Notícias na manhã deste 11 de julho de 2018. Denian, a gente fala agora de política, mas aqui no âmbito do Estado. Vamos falar da política local. A governadora Cida Borghetti, ela vetou, né? Teve uma decisão de veto aos projetos aprovados na Assembleia Legislativa que reajustam os salários dos servidores públicos em 1% e dos servidores dos demais poderes em 2,76% até as eleições. Então teve uma decisão política que desagradou ao conjunto do funcionalismo e depois eu vou comentar a respeito disso. Diga lá, Rafaela. Pois é, antes do veto teve confusão na Assembleia Legislativa do Paraná em protesto justamente pela retirada do projeto. Os servidores tentaram entrar no plenário e precisaram ser contidos pelos seguranças.
Alguns servidores também foram até o gabinete do deputado Pedro Lupion, aí no meio de todo esse rolo. Pedro Lupion é líder do governo na Assembleia. Eles tinham prometido que iriam permanecer lá no gabinete até que o executivo retomasse as negociações. Mas aí deixaram o gabinete no fim da tarde. A proposta, que previa reajuste de 1% aos servidores, foi retirada da pauta, ouvinte, depois que uma emenda assinada por 31 deputados pedia que a reposição salarial fosse de 2,76%. O mesmo índice que foi aprovado aos servidores do Legislativo, aos servidores do Judiciário, como defendia a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes. Ficamos muito indignados, achamos que isso é uma traição, né, uma desonestidade com o processo que nós tínhamos trabalhado até então. Nós queremos uma outra resposta que não essa. Nós não aceitamos a retirada do nosso projeto de lei da Assembleia. Para o governo, a emenda apresentada pelos parlamentares é inconstitucional. De acordo com a governadora Cida Borghetti, até outubro, nenhum servidor público do Estado deve ter o salário reajustado. Numa atitude eleitoreira, numa atitude irresponsável, numa atitude, aliás, inconstitucional, mandaram a mensagem, né, mandaram esta emenda com previsão de 2,76% no percentual do reajuste, o que inviabiliza a database nesse momento. Queremos, portanto, deixar esta discussão para após o período eleitoral, para não politizar este tema. O dinheiro está garantido e também é retroativo. Bom, e aí mesmo, fora da ordem do dia, o projeto de reajuste dos servidores estaduais foi o principal assunto na sessão plenária. O deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia, comentou a decisão da governadora. Os parlamentares têm o direito, né, de legislar sobre qualquer tema em relação à declaração de chamá-los de irresponsáveis. Eu acho que talvez a governadora tenha cometido um pequeno deslize. Prefiro ignorar essa declaração. Bom, no mérito, independentemente de uma palavra posta que agradou este ou aquele, no mérito, a razão está com a governadora Cida Borghetti e não com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano. Me perdoe o deputado Traiano e os demais parlamentares que gostariam de ver aprovado um reajuste agora. Agora ou em qualquer tempo. Quando um deputado, um membro do Poder Legislativo, gera despesa ao Executivo, o projeto tem vício de constitucionalidade. A matéria é inconstitucional. Tem razão a governadora Cida Borghetti, não pela questão constitucional que ela debate, que penso que pode até haver uma discussão um pouco mais profunda, mas não pode o Poder Legislativo gerar despesa não planejada ao Poder Executivo. Então, a emenda proposta pelos parlamentares, ela é inconstitucional no meu ponto de vista, e a Procuradoria do Estado, penso que acertou na decisão. Afora isso, ora, é claro que o debate é transformado em discussão eleitoral num ano em que o pleito é daqui uns dias, no primeiro domingo de outubro. E veja de quem é a voz dos servidores, né? A voz dos servidores é da Marley, da APP Sindicato. Marley que entra uma eleição, sai outra eleição, ou disputa cargo de deputada pelo Partido dos Trabalhadores, ou integra a linha de frente do braço partidário do PT no estado do Paraná. Então façam-me o favor, me perdoe a APP Sindicato, aos demais sindicatos dos servidores públicos do estado do Paraná, mas eles sabem melhor do que ninguém de que não é agora que vai sair reajuste salarial. Então tudo que está se fazendo não passa de jogo de cena, o ouvinte da Jovem Pan não cai nessa, estão todos tratando de puxar a brasa para o seu assado. O Ademar Traiano é candidato à reeleição, puxa a brasa para o assado dele. A governadora Cida Borghetti é candidata à reeleição, puxa a brasa para o assado dela. E os sindicatos, que são todos vinculados ao PT, puxam a brasa para o assado do PT. Então a gente não vai cair nessa, nós seguimos a ordem jurídica, a lei, e no mais é tudo jogo de cena de natureza eleitoral. 7h35. Rafa, sabe o que eu quero que você comente? Essa decisão da Câmara de Vereadores de Londrina, que aprovou um projeto polêmico que proíbe o consumo de bebida nas ruas da cidade.
Por que a gente está trazendo esse debate de Londrina a uma discussão estadual? Porque o que sai lá de Londrina, daqui a pouco respinga em Curitiba, respinga na região metropolitana, lá em Cascavel, em Toledo, em Foz do Iguaçu, em Ponta Grossa, enfim. Vamos dar uma olhada com bastante atenção para essa decisão dos vereadores de Londrina. Diga lá, Rafa. Pois é, está aprovado então esse projeto que é bastante polêmico porque justamente proíbe o consumo de bebida nas ruas da cidade. A última votação foi nessa terça-feira e aí manifestantes favoráveis ao projeto, que proíbe, portanto, o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, das 10 horas da noite até as 8 da manhã, acompanharam a sessão. De acordo com a presidente da Associação dos Moradores, a Jacinta Cavalcante, o problema não é só o consumo do álcool, o consumo da bebida, mas o barulho e a sujeira. As pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem descansar, isso é diariamente, se intensifica nos finais de semana. Então, você imagina, é uma condição que você fica no estresse constante. Bom, e quem que fez esse projeto? O texto foi enviado pelo Poder Executivo de Londrina e previa a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos em qualquer horário. Mas aí recebeu alterações e prevê a proibição, portanto, em qualquer horário do consumo de álcool em uma distância de até 300 metros de escolas. E aí nas demais localidades, esse horário que a gente passou aqui das 10 da noite até as 8 da manhã. Para diretores de escolas, a medida é fundamental para a conscientização de estudantes. A escola trabalha muito com a questão da preservação, de não ter vícios, de não de ser negativa a questão das drogas e das bebidas. E quando eles saem do portão, eles têm uma visão completamente diferente, daquilo que a gente educa dentro da escola. Bom, como o projeto do Executivo, claro que vai ser sancionado de acordo com a proposta, a fiscalização, então quem que vai ficar de olho ali no pessoal que decide beber na rua nos horários não permitidos, vai ser feita pela Guarda Municipal. Quem descumprir poderá ser multado em até R$500. Eu acho o projeto lamentável. Apesar das fontes ouvidas aí na reportagem elogiarem o projeto, eu penso que o projeto ele é muito, muito, muito ruim, porque ele afronta um dos princípios mais elementares do cidadão, que é o seu direito à liberdade. Quando o Estado, o poder público, começa a se meter na nossa liberdade, então que se sancione de outra forma, se sancione pelo barulho que as pessoas eventualmente cometam. Agora, você proibir o consumo de bebida alcoólica porque faz barulho ou por isso ou aquilo, isso mostra bem como a nossa capacidade de crescer como povo, como Estado, como democracia, é muito, muito primário. Onde já se viu você tirar o direito do cidadão de beber na rua, porque os efeitos disso podem ser danosos logo ali na frente. Olha, se a pessoa bebe e faz bagunça, ela tem que ser sancionada pela bagunça. E você não pode punir aquele que eventualmente bebe e está em silêncio, não tem problema nenhum, é o direito dele. Não é crime consumir bebida alcoólica. Então, quando você cria esse tipo de limitação, você passa a atingir a liberdade individual. E como o Estado brasileiro, o poder público, gosta de se meter na vida da gente. É impressionante. Eu não bebo na rua. Eu não tenho costume de beber na rua. Agora, quem bebe na rua e não faz bagunça, qual o problema de beber? Aliás, aqui na Europa, quem anda por aí, vai em qualquer praça europeia, de qualquer país da Europa, a pessoa pega a sua garrafa de vinho, pega uma cerveja, um chopp, senta na praça, numa sombra, no entardecer, numa área de convivência, e a pessoa toma o seu vinho, a sua cerveja, sem incomodar a vida de ninguém. Nós temos uma postura no Estado brasileiro de limitar direitos, limitar direitos, limitar direitos, limitar direitos. E direitos que são os mais comezinhos. O direito de liberdade, por exemplo. Então, eu acho o projeto do prefeito Marcelo Bellinati ruim. E temo que essa ideia, que é uma ideia de jirico, vá ter lugar numa casa cheia de gente com ideia de jirico, que é a Câmara Municipal de Curitiba. Morro de medo. Não tem vereador querendo galinha para comer lixo? Fazer um projeto proibindo o consumo de bebida alcoólica na rua, então nem se fala.
Morro de medo. Por isso que a gente trouxe esse assunto à baila, à discussão aqui no RIC Mais Notícias. E os ouvintes pensam o quê, hein, Rafaela? Pois é, estão mandando participações. Aqui tem muitos concordando com a proposta lá de Londrina, com o projeto aprovado, viu, Daniel? Diz aqui um ouvinte que em Nova York é proibido beber na rua em qualquer horário. Inclusive, esse argumento foi utilizado também por outros ouvintes. É o caso da Gessadreila, mandou aqui na Rússia, na Polônia, também é proibido. Você é multado e você é preso, não é R$500 que paga, não. Teve mais gente mandando aqui nos Estados Unidos não se pode beber também, que seria um exemplo. Depende do estado. Deixa eu só interromper, Rafa. Depende do estado americano. Os estados mais liberais nos Estados Unidos permitem o consumo de bebida na rua. Não há limitação quanto a isso. Aí tem ouvinte dizendo assim, ó, no Canadá é proibido beber em ruas, em praças, e além desse argumento de que isso acontece em alguns países, em alguns estados de países internacionais, também tem ouvintes dizendo que gostariam que a medida fosse aplicada em outras cidades aqui do Paraná. O caso do Murilo mandou mensagem, tomara que essa lei chegue logo aqui a Cascavel. Mandou participação querendo o projeto de lei. E aí tem muitos ouvintes também levando com bom humor, falando que quem mais bebe álcool, diz aqui o Amaraildo, é o carro a álcool dele. E aí, bebe mesmo. Colocou aqui quem vai ser mais afetado pela medida. Olha, desse projeto de lei lá de Londrina, muita gente dizendo o seguinte, puxa, por que eu tenho que ser penalizado pelos outros? Eu bebo, não causo nenhum problema. Será que isso é justo? O Deninha já trouxe aí a avaliação a respeito disso tudo, dizendo que é um cerceamento, né, de liberdade, não concordou com a proposta. Outros ouvintes vão mandando também mensagens para o WhatsApp aqui, dizendo que estão na sintonia, que estão acompanhando o programa e também citando outros países. Tem gente, inclusive, falando aqui que nos Estados Unidos seria uma consequência daquela história da lei seca e aí por isso acabou ficando essa proibição de bebida e onde pode beber tem que ter um saco de papel, não pode demonstrar ali. E aí tem um efeito muito interessante. As pessoas que concordam que a bebida deve ser proibida em locais públicos também estão pedindo que o cigarro tenha ainda mais rigor, seja proibido também em lugares públicos. O cigarro já tem uma restrição gigantesca, né, Deninha? Daqui a pouco vão querer proibir da gente andar na rua, proibir da gente vestir determinada cor de roupa. Quando a gente permite que o Estado se meta com esse nível de profundidade nas nossas liberdades individuais, a pretexto daquilo que a gente concorda ou não, porque eu vou pedir ao ouvinte a seguinte reflexão. Você pode concordar ou não com quem consome bebida alcoólica na rua. Você pode concordar ou não com quem fuma. Mas pense, se hoje são esses direitos que são suprimidos, amanhã pode ser o seu. Quando você permite que o Estado avance sobre as nossas liberdades individuais, cedo ou tarde, isso vai alcançar algum direito que nos custará muito caro. Que se puna aquele que beber e fizer baderna, que se puna aquele que beber e dirigir, mas que não se puna o cidadão que por simplesmente estar num parque não possa tomar um copo de cerveja num piquenique. A gente tem que ter um mínimo de noção da realidade. Qual o problema de tomar um copo de cerveja num piquenique, num parque de uma cidade, qualquer cidade que seja? Quando nós toleramos que liberdades individuais sejam afrontadas com esse grau, amanhã ou depois, outros direitos igualmente fundamentais e importantes, o Estado vai se meter a suprimi-los ou a reprimi-los, ou a limitá-los. E aí vai nos custar muita saliva para tentar não permitir que o Estado atue desse jeito. RIC Mais Notícias. Estamos de volta e, Denião, o assunto agora é Copa do Mundo. Pois é, nós acertamos ontem, né, Rafa, o bolão do RIC Mais Notícias. O Terribas disse que ia dar Bélgica e nós falamos que daria a França, ganhamos essa. Ganhamos essa, mas a Bélgica jogou muito também no primeiro tempo. Jogou bem no começo, depois no começo, ali, isso. Segundo tempo foi que nem o Brasil. E o gol que eles tomaram muito parecido com o nosso, só não tinha o Fernandinho ali, mas foi muito parecido. E aí é o seguinte, para mim, França campeã do mundo, vai pôr a segunda estrela na camiseta a seleção francesa. Não acredito que a Inglaterra ou a Croácia possam fazer frente ao time francês. Acho que a França vai levar essa, hein? Eu torço pela Inglaterra. Bom, agora eu acho que a França realmente... É porque aquele negócio que eu falei, do nosso lado tava o time campeão. Isso é fato, do lado da nossa chave. Eu acho que a França realmente leva.
Nós temos unanimidade que vai classificar a Inglaterra hoje ou não? Sim. A Inglaterra passa. Acho que hoje... Sim. Hoje a Inglaterra vai, ao que tudo indica, classificar para a final da Copa do Mundo. A Inglaterra, que tem muita tradição no futebol, eles são os criadores do futebol, né? Tem um título só. A Inglaterra sempre chega na Copa do Mundo quando se confiava no time inglês. Esse time inglês era bom, caía fora. Dessa vez que ninguém dava nada pela Inglaterra, não é que a Inglaterra está indo longe, pode ser até campeã do mundo. Quem sabe? Teremos, penso eu, França e Inglaterra na final. É um duelo europeu tradicional e clássico, né? O futebol inglês, o futebol do balão contra o futebol meio firulento da França. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que eu prefiro a França. E não é uma disputa só no futebol também, né? Tem uma rivalidade histórica ali. É, claro. Sabe que a França é o berço do que nós conhecemos como o Estado democrático propriamente dito, né? A ideia de repartição dos poderes a partir da Revolução Francesa. E a Inglaterra teve uma participação que eu penso decisiva, inclusive quando da independência dos Estados Unidos, porque o reino inglês, quando do movimento da independência dos Estados Unidos, acabou por aceitar a independência pela força de seus argumentos. Quando a colônia americana, as 13 colônias, promoveram a sua independência. Nós temos essa noção de liberdade que tanto eu clamava no bloco anterior, tem esse nascedouro do ponto de vista da ciência política na independência dos Estados Unidos, os chamados direitos de primeira geração. Quem quiser ler um belíssimo livro, ele se chama O Federalista, que traz artigos clássicos aí dos pensadores da política do início da Federação Americana, vale muito a pena ler. Então, esses direitos de primeira geração, a gente tem, claro, o histórico da geração dos direitos humanos, da geração dos direitos fundamentais, isso não nasce com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa. Mas o marco histórico mais vigoroso, digamos assim, é justamente esse. Então, quando a gente discute direitos de liberdade, muito está na independência dos Estados Unidos frente ao reino inglês e a Revolução Francesa, que derrubou Luís XVI com a queda do Império Francês, né, do Reino Francês. Então, é muito bonita a disputa aí, Inglaterra e França. Boa. Já disse e repito, vou torcer para os azuis. Eu acho que vai dar que a França ganhe. Eu vou torcer para a Inglaterra sozinha aqui, então. Daniel, tem uma participação aqui que, assim, o pensamento foi longe, mas foi muito bom em relação a beber na rua. O Alfredo Og, do Capão Raso, mandou o seguinte: o Estado não pode ser tão paternalista. Esses energúmenos, chamou de energúmenos, né? Que estão fazendo esse projeto, irão cobrar R$500 dos mendigos que vivem nas ruas? Pois é. É uma pergunta que vai ficar, né? Não tem... Vai cobrar 500 do mendigo? Como é que vai fazer? Agora veja que como o Alfredo Og, o Alfredo é nosso ouvinte de todos os dias, né? Isso. Veja como ele conseguiu interpretar e localizar um caso que é concreto e real, né? Nós temos moradores de rua por todo lado e o morador de rua desce a mão mesmo, toma uma cachaça firme. Lógico, pra poder dormir nesse frio é só na cachaça, não tem o que fazer. 3 graus aqui, imagina à noite a sensação térmica. Quantos graus tá agora aí, Rafael? Ó, em tempo real, quando a gente chegou aqui, começou o jornal, a temperatura era de 3 graus. Agora eu tô abrindo aqui. Tá 4. Tá 4. E a máxima vai ser de 16, mas não vai chegar em 16, né? E tá chovendo ou tá seco o tempo? Não, tem sol, mas sabe sol que não esquenta? Nunca vi isso. Sol que não esquenta. Tipo, ele só tá claro, entendeu? O dia tá claro, só isso. Só tá ali aparecendo. Tá quantos graus aí na Itália, Daniel? Tá fraco aqui, tá 29, Terribas, tá agora. Tá fraco? Não, tá uma brisa leve. Hoje o céu está parcialmente nublado. Tem umas 4 nuvens no céu, mais ou menos. Tá parcialmente nublado com 29 graus, tá tranquilo. Já fez inveja pra gente, agora vambora. Vambora. Então tá bom. Pessoal, aproveite bem aí o seu dia recém começando no Brasil, faça valer a pena. E amanhã nós conversamos aqui no Rick Mais Notícias a partir das 7 horas da manhã. Um abração, Terribas. Valeu, Rafa. Até amanhã. Valeu. Tchau.